Você precisa amadurecer. Acho que quase todo mundo já ouviu isso em algum momento da vida. Às vezes vindo dos pais, às vezes de relacionamentos, às vezes da própria cabeça. Como se amadurecer fosse um ponto de chegada. Como se existisse uma versão ideal da gente, totalmente resolvida, emocionalmente estável, segura, consciente de tudo. Mas quanto mais eu cresço, e aqui eu não estou falando de estatura, mais eu percebo que ser adulto não significa estar completamente pronto. Acho que existe uma expectativa silenciosa de que depois de certa idade, a gente deveria saber lidar com tudo, saber se comunicar perfeitamente, saber controlar emoções, saber tomar decisões sem medo, saber se posicionar, saber amar direito, saber viver. Mas maturidade não é um estado que você alcança num ponto específico da vida e mantém para sempre. Não é um diploma que a gente recebe aos 30, aos 40, depois de uma terapia longa ou de uma fase difícil superada. Não funciona assim. Ninguém amadurece por inteiro em todos os aspectos da vida ao mesmo tempo. Tem pessoas muito maduras profissionalmente, mas completamente perdidas emocionalmente. Pessoas fortes para resolver problemas, mas frágeis quando precisam falar sobre o que sentem. Pessoas independentes, mas ainda tentando aprender a lidar com rejeição, insegurança ou abandono. E isso não é incoerência, mas sim uma das coisas mais humanas sobre nós. A gente amadurece em partes, em ritmos diferentes. O crescimento não é uniforme, não segue uma ordem, não respeita a idade que está na sua carteira de identidade. A gente amadurece onde foi desafiada e permanece crua onde nunca precisou ou nunca pôde enfrentar. Tem áreas da vida onde já aprendemos muito e outras onde ainda somos versões mais novas de nós mesmos, tentando entender tudo. Às vezes a pessoa parece madura porque aprendeu a sobreviver cedo demais, mas por dentro ainda carrega medos que nunca conseguiu acolher direito. Acho que romantizaram muito a ideia de maturidade. Como se amadurecer significasse nunca errar, nunca se afetar, nunca chorar por algo pequeno, nunca se confundir. Mas talvez maturidade não seja deixar de sentir. Talvez seja aprender a olhar para as próprias emoções com mais honestidade. Porque tem gente que parece forte só porque aprendeu a esconder tudo, por causa da vergonha social que existe em ser adulto e ainda ter certas áreas cruas. E esconder não é o mesmo que amadurecer. A gente esconde o que não sabe como lidar, o que ainda dói olhar de frente. Eu acho que uma das partes mais difíceis da vida adulta é perceber que ninguém realmente tem tudo resolvido. Algumas pessoas só aprenderam a disfarçar melhor. E isso muda muita coisa. Porque quando a gente acredita que todo mundo sabe exatamente o que está fazendo, começa a se sentir atrasado emocionalmente. Só que a vida social adulta é em grande parte uma combinação de pessoas maduras em alguns aspectos e completamente inexperientes em outros, todas fingindo que sabem o que estão fazendo. Como se houvesse algo errado em ainda estar aprendendo certas coisas. Mas amadurecer não é virar alguém perfeito, é se tornar alguém mais consciente. Alguém com a capacidade de se observar sem se destruir. Mais consciente das próprias atitudes, das próprias feridas, das próprias responsabilidades, com a disposição de continuar crescendo mesmo quando é desconfortável. Acho que maturidade tem mais a ver com perceber do que com controlar tudo. Perceber quando você machuca alguém, perceber quando está se abandonando para agradar os outros, perceber quando reage a partir de dores antigas, perceber quando precisa descansar, quando precisa mudar, quando precisa pedir desculpas. Isso também é amadurecer. Porque por baixo de quase toda reação desproporcional tem uma área que ainda não cresceu o suficiente para lidar com aquilo de forma diferente.
E talvez uma das maiores provas de maturidade seja entender que você nunca vai parar completamente de aprender sobre si mesmo, porque a vida muda e a gente muda junto com ela. Tem dores que só entendemos depois de viver certas experiências. Tem inseguranças que aparecem em fases específicas. Tem versões nossas que ainda nem conhecemos direito. Então talvez pareça injusto esperar que alguém esteja emocionalmente evoluído em tudo o tempo inteiro. Cresce quem pode, quando pode, no ritmo que consegue. Isso é suficiente. Tem uma leveza muito grande em aceitar que ainda somos humanos em construção, que ainda vamos errar algumas vezes, ainda vamos nos confundir, ainda vamos reagir mal em certos momentos. Não porque somos incapazes de crescer, mas porque crescer é um processo contínuo. E claro, isso não significa usar a falta de maturidade como desculpa para ferir os outros ou nunca mudar. Acho que existe uma diferença entre acolher a própria imperfeição e se acomodar nela. Porque amadurecer também envolve responsabilidade. Responsabilidade de olhar para si mesmo com sinceridade, de reconhecer padrões, de tentar melhorar aos poucos, não por pressão, mas porque algumas versões nossas já não cabem mais na vida que queremos construir. Talvez o problema seja que muita gente acha que amadurecer significa endurecer, ficar frio, não sentir tanto, não se afetar. Mas eu não acho que seja isso. Acho que algumas das pessoas mais maduras continuam sensíveis. A diferença é que elas aprenderam a se acolher melhor dentro das próprias emoções. No fim, acho que amadurecer não é chegar num lugar onde tudo finalmente faz sentido. É aprender a viver com mais consciência, mesmo quando nem tudo está resolvido. É perceber que ninguém evolui de forma linear, mas como no mosaico. Que ainda podemos ser fortes em algumas áreas e frágeis em outras, e tá tudo bem. Porque pessoas maduras não são aquelas que nunca erram, são aquelas que conseguem se observar com honestidade, sem desistir de si mesmas no processo. Isso é o que eu realmente desejo quando penso em amadurecer. Não virar alguém perfeito, mas alguém cada vez mais consciente, mais tolerante, mais gentil comigo mesmo e mais verdadeira sobre quem eu ainda estou me tornando.